Oi, pessoal, vamos a mais uma análise de marca e dessa vez nós vamos falar sobre a construção, na verdade, a reformulação da marca do Colégio CAD. O Colégio CAD, para ambientar vocês, é um colégio que hoje ele já passou ali de 40 anos de história. Então é um colégio muito tradicional, um colégio que tem muita história de fato. Está sediado na cidade de Sinop, em Mato Grosso. Então é um colégio que cresceu com a cidade. Sinop vai ter mais ou menos ali 10 anos a mais que o Colégio CAD, então a evolução da cidade aconteceu e o colégio acompanhou, e eles são referências, em modelo pedagógico, tecnologia, inovação, enfim, é um colégio que boa parte das pessoas sonham em poder ter os seus filhos matriculados nela. Mas nós, quando iniciamos o processo de trabalho de comunicação deles, encontramos algumas dificuldades quando a gente começou a trabalhar essa marca aqui. Essa marca era a marca do Colégio CAD, quando nós iniciamos o processo do trabalho. E aí, como ela é uma marca, e vale muito lembrar aqui, apontar o seguinte: quando nós iniciamos esse processo, essa marca aqui ela já tinha de processo de criação 20 anos. Então é muito tempo. Quando a gente pode querer botar todo defeito que a gente quiser, mas quando a gente para pensar que o contexto em que essa marca foi construída e foi pensado já tinha 20 anos, faz todo sentido que ela, eh, já não faça tanto sentido mais, né. Uma coisa que é muito engraçada, assim, era muito marcante quando a gente começa a fazer esse processo da análise, é que dentro do colégio a gente basicamente já podia ter ali a terceira geração, né. Então tinha de repente tem um avô ali, uma avó que tem um neto estudando ali e ele estudou no colégio CAD, que tem ali 2 gerações que passaram pelo colégio, tem aos montes. Eu arrisco dizer, assim, que mais de 50% dos alunos que estão hoje, dentro do colégio, tiveram seus pais estudando dentro do colégio CAD. Isso aí é assim, eu estou chutando um número aqui, pelo nível de tradição e de história do colégio. Então, os filhos estavam usando o uniforme com a mesma marca de quando seus pais estudavam no colégio. Então, todos os outros aspectos já tinham se desenvolvido. A estrutura da escola já tinha mudado, já tinham mais apelos tecnológicos, acompanharam a evolução, no que se diz ali respeito à educação, mas esse aspecto da comunicação ele ainda estava um pouquinho, engessado, porque a identidade visual e a comunicação, ela foi se adequando. Mas como a marca em si seguia a mesma, a gente tinha uma série de limitantes. Então aqui você vai conseguir observar você vai conseguir observar que a área de aplicação mínima dessa marca, ela é uma área grande, né, fica uma marca realmente, eh, que a aplicação mínima dela é grande. Então a gente não tem como trabalhar, por exemplo, uma aplicação mais discreta para as redes sociais, por exemplo. Ela sempre vai ter um destaque muito grande. Ela rouba muito espaço, vamos dizer assim, a gente não consegue compor. E aí ela tinha uma padronização de identidade mais clean, que era esse aspecto, como vocês estão vendo esse outdoor aqui, esse azulzinho mais 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 clean, e aí a gente não conseguia trazer muitos aspectos de vivacidade para as campanhas de matrícula, para a composição, visual dentro das redes sociais, isso nos limitava um pouco. Então nós optamos por fazer uma evolução da marca. Observa que a conceituação dela, quando a gente vem aqui, ó, vocês vão conseguir identificar que a gente vai ter aqui o C,
o A e o D. Acho que deu para ver, né? De amarelinho aqui. Deixa eu colocar se o verde me aparece mais. Vai fazer assim com o preto que vai ficar bem mais marcado. Então a gente tem aqui o C, o A e o D. Ele está presente na construção da marca. Então o que a gente fez? A gente fez um processo de realmente fazer esse processo de evolução da marca, mas deixar ela muito mais orgânica e ambientada com o universo digital, com o contexto em que essa marca vai ser aplicado hoje e com o público-alvo que de fato consome ela. Então foi uma reformulação que a gente vem e trabalha mais aspectos dentro da identidade visual. A gente consegue trabalhar mais aspectos de aplicação. E vou mostrar logo mais aqui na apresentação da defesa da marca, a gente trouxe inclusive mais cores para esse processo. Aqui vocês vão conseguir ver que a gente traz uma diversidade muito interessante de cores. Por que a gente optou por desenvolver e aumentar a paleta de cores da identidade do Colégio CAD? Para que a gente tivesse mais recursos dentro da nossa comunicação. Como é um colégio que vai até o ensino médio, do berçário ao ensino médio, né, tem ali as criancinhas, acho que de 2 aninhos, até a formação, do ensino médio, então a gente precisava ter mais recursos para criar essas janelas, para criar os níveis de comunicação, para gerar as identificações com esse cliente. Então a gente faz uma construção de um material que observa, a gente mantém todo o tradicionalismo, toda a firmeza da marca, mas ela está muito mais orgânica, mais atualizada, está mais jovem, está dialogando mais com o público-alvo. A gente fez algumas versões, de possíveis uniformes, né, algumas aplicações aqui de mochila. Então a gente consegue, de fato, desdobrar mais materiais com um pouco mais de facilidade e criar, inclusive, marcações claras, para as campanhas de matrículas, né. A gente separou 2 aqui, que a gente fez toda a separação da parte das iconografias das placas de sinalização, né. Aqui, por exemplo, tá, 23 e 26. Tá, vamos pegar aqui primeiro de 2023. Observa como com a construção da identidade e dessa marca nova, a gente leva isso para a campanha de matrícula, como isso é aplicado e funcional dentro, dos materiais. Então você vai poder ver que são 2 campanhas distantes uma da outra, relativamente distantes uma da outra, uma de 2023 e uma de 2026, mas todas elas possuem atributos relacionados à identidade da marca. Então aqui era o mote da campanha, nosso legado são futuros sólidos. Aqui, nesse momento, já vinha a criação do selo de 40 anos do colégio, que precisava estar linkado e poder harmonizar muito bem com a marca. Aqui a gente já consegue começar a identificar o quanto o aumento de cores da paleta nos dá uma diversidade legal da identidade das campanhas, o quanto enriquece os materiais. Então a gente teve toda essa parte de construção visual aqui, que funcionou muito bem, ficou uma campanha muito marcada ali para 2023, foi o ano, que a gente desenvolveu o selo de 40 anos. Aqui os materiais, observa que as cores predominantemente é o azul, a gente mantém os atributos ali, tradicionais, notadamente conhecidos do colégio, mas a gente traz também essas cores, essa vida para o material. E aí quando a gente vai para 2026, observa que é um outro apelo de campanha, é uma outra proposta, mas a gente não foge da identidade, eh, da marca, a gente não foge da grande construção que foi feita. E aí nesse ano aqui, a gente trouxe
uma campanha mais digital, brincando com esses aspectos da inteligência artificial, então nós criamos aqui os robozinhos, os personagens 3Ds para interagir com a campanha. Aqui é toda a defesa da campanha, deixa eu passar aqui um pouquinho dessa etapa do conceito criativo. Aqui foram os personagens que nós criamos, eles vestem o uniforme do colégio. Então esses são os personagens principais da campanha, que a gente trouxe ali a a reunião aqui de alguns elementos que estão relacionados com o universo da escola, brincando ali com essa questão da inteligência artificial. E aí aqui a gente já começa a ver a aplicação de fato, né, o mote da campanha esse ano foi: "Educar para um mundo que muda, formar com princípios que permanecem". Vê como está diretamente relacionado com o conceito da marca? Com como ele se deu? Olha, a gente faz uma evolução, a gente faz uma reformulação leve, mas mantendo ali toda a tradição, todos os valores que são fundamentais para a escola. Como eles enxergam, o mundo nesse momento. Aqui com a aplicação aqui era para ter as fotos dos alunos, né, que é muito importante. E trazendo, por exemplo, nos materiais de comunicação, a mensagem que é a mensagem central do colégio, né, que nenhuma tecnologia substitui uma formação que é para a vida. Então a gente traz ali uma campanha que ela é mais tecnológica, tem um apelo visual nesse caminho, mas mantendo sempre o conceito. E vocês conseguem observar como a aplicação da marca aqui, deixa eu colocar outra cor, colocar ela em amarelo. Ver como, diferentemente da marca anterior, a gente consegue aplicar a nossa marca sem que ela roube o espaço, mas que também ela não fique perdida no material. Isso é fundamental para o processo de construção da marca. Para ela, a marca tem justamente esse papel, nos dar a oportunidade de, fazer com que a nossa marca esteja em mais lugares, seja com mais facilidade lembrada pelas pessoas, não seja de fato esquecida. E aí aqui colocar do ladinho um do outro, para a gente ver o antes e o depois. Vejam como a gente fez a evolução, mas sem perder nenhum dos elementos que fossem fundamentais e sem que a gente dificultasse o processo de identificação e memorização da marca. E aí, vocês gostaram desse antes e depois? É muito importante que vocês entendam que passar por um processo de reformulação de marca não significa perder a essência, mas é trabalhar para que você continue sendo relevante. Então, se você gostou desse antes e depois, comenta aqui, curta, compartilhe, se inscreva no canal para continuar vendo as nossas análises. Até a próxima.